Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou relatar uma experiência muito interessante que eu tive, que mostra como que funciona um pouco mais a fundo o plano espiritual de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas intenções. Como começou essa história? Eu estava assistindo um programa, um podcast bem famoso, onde os entrevistadores convidam pessoas para tratar de temas espirituais diversos. É um podcast muito bom. E esse rapaz que foi ser entrevistado, ele trouxe a seguinte situação. Ele relatou que existiria uma pessoa, um ser, um encarnado aqui, tá, nesse planeta, que ele traria uma tecnologia, uma novidade, vamos colocar assim, de um chip que seria implantado no cérebro físico mesmo, daqui das pessoas, tá? E eu achei estranho, falei, nossa, é perigoso, né? A gente que acompanha, de certa forma, esse assunto de chips, espiritualidade, obsessão e por aí afora, a gente sabe que é um pouco complicado isso. Tem que tomar cuidado, mesmo que muitas pessoas não acreditem, né, que isso exista, isso de fato, né, existe. Eu vou mostrar, ou eu vou comentar aqui para vocês. Então ele comentou. Então seria lançado essa tecnologia onde esse chip seria, através de uma cirurgia, ele seria acoplado, né, no cérebro físico, e ele traria, a princípio, ele comentando, diversos benefícios para as pessoas que optarem por esse produto aí, por esse serviço, né? Quais seriam esses benefícios imediatos? Ele eliminaria ou reduziria muito dores de cabeça, enxaquecas, insônia, ansiedade e vários outros problemas que atingem uma boa parte da população desse planeta. Então, o que ele comenta, né, que nessa previsão, né, nesses estudos, isso tomaria uma proporção muito grande, porque se você falar aqui na Terra, quem dorme mal, quem tem ansiedade, quem tem isso e aquilo, e essa solução mágica, entre aspas, conseguiria resolver isso, a procura, segundo ele, seria gigantesca. Esse é o plano inicial, fazer com que essa tecnologia se espalhe pelo planeta para vir a parte 2, que é colocar aí nas vias de fato exatamente qual é o plano que as trevas têm para essa tecnologia. Comentado isso, eu achei estranho, ok, entendi, acho, né, complicado, e ele foi explicando, dando vários detalhes, né? Então esse plano, né, das trevas, ele seria colocado para tomar o maior número de pessoas possível. Porque depois, numa onda 2, vamos chamar assim, eles ativariam esse, esse chip para que a população perdesse o controle, né? O pouco que ainda tem, né? Das suas atitudes, das suas emoções, dos seus pensamentos, e o plano é que isso fosse transformado num caos, né? Pior do que já está, e a gente entende um pouco por que existe esse caos, né? E aí pode ser um assunto para o futuro nosso. Legal, entendido. E aí eu sempre assistindo ali, muito interessante mesmo, sabe? Essa entrevista é, é, trouxe muito esclarecimento, mas o que eu quero trazer aqui é, mesmo com um documentário desse, uma entrevista dessa muito séria, olha como que as coisas funcionam no plano espiritual, e eu vou compartilhar aqui o erro que eu cometi
o processo profundo que eu entrei, mas que me trouxe uma experiência muito interessante, tá? Ok. Tendo dito isso, eu fiquei ali pensando, falando, nossa, que problemão que pode ter, né, para quem optar por isso, né? E aí pessoas mais velhas, adultos, tal. E ele começou a falar dos jovens, né? Porque o jovem geralmente não tem problema de insônia, de dor de cabeça, de isso, aquilo. Então tem que ter uma maneira de pegar os jovens também, essa fatia, né, da população. O que ele comentou? Ele comentou. E antes disso, não posso deixar de falar. Nesse momento que eu falei, nossa, que estranho tal, né? Eu pensei, nossa, como eu queria ter uma experiência, ter vivência, ter experiência para eu poder explicar para as pessoas mais próximas a mim, para que se essa tecnologia for lançada e estiver disponível aqui para nós, para eu conseguir orientar para que ninguém opte por isso, né? Então eu fiz essa colocação, esse desejo. Até aí, tudo bem. Quando ele começou a falar dos jovens, começou a comentar que para pegar essa fatia de idade aí, né, de ali talvez até crianças ali, pré-adolescentes, adolescentes, tal, esse chip teria a capacidade de fazer com que as pessoas que gostam de videogames, elas não precisem mais usar aqueles óculos de realidade virtual. Por quê? Porque com esse chip implantado no cérebro, eles desdobrariam a pessoa para dentro do jogo. E aí seria uma imersão total dentro do videogame. Eu gosto de videogame. Nessa hora, o que eu pensei? Eu falei, nossa, que legal. Aí começou. Aí começou o problema. Nesse momento que eu falei, olha, que legal, eu estava sentado na cadeira e eu tomei um tranco assim. Eu falei, nossa, que estranho. Meu corpo jogou mesmo, exatamente assim como eu fiz. Eu falei, que estranho. Já me veio uma intuição assim. E essa intuição foi muito forte. Temos um problema aqui. E eu fiquei observando, eu achei estranho, eu senti uma pressão na cabeça. E eu falei, nossa, que estranho. E aí eu fiquei assim, sabe quando você fica parado? Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Isso foi numa segunda-feira, na hora do almoço, mais ou menos, que eu assisti esse episódio, essa entrevista. E eu fiquei tentando buscar o que era, e eu falei, nossa, muito, muito estranho. Passado alguns minutos, nem horas, eu até comentei com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, minha querida. Falei, olha, tô sentindo algo estranho. Assim que você chegar na sua casa, me avisa, a gente se fala. Vamos precisar fazer um procedimento aí. Tá bom. Ela voltou do trabalho, chegou em casa, a gente se falou. E eu expliquei pra ela, falei, olha, eu tô sentindo uma coisa meio estranha e tal. Ela falou, olha, eu não sei o que é, mas eu também tô sentindo algo bem estranho que a gente precisa resolver. Falei, legal. E como eu comentei no vídeo anterior, né, e até vocês viram aí na abertura do vídeo, eu sou adepto, eu gosto muito de medicinas da floresta, então eu faço trabalhos, né, participo de trabalhos com ayahuasca, que é uma planta de poder, né. Legal. A gente buscou, né, um horário e lugar para fazer esse ritual, né, de expansão de consciência, e aí algumas coisas aconteceram. Né? Quando a gente começou a consagração da ayahuasca e nós entramos na força, né? O que é entrar na força, né? Caso você não conheça. Entrar na força é você expandir a sua consciência, né? Então teve um vídeo que a espiritualidade já explicou pra gente. Eles comentam que a gente aqui nesse nível de expansão de consciência aqui encarnados, um exemplo, tá? A gente está no nível 1. Quando a gente desencarna e passado alguns processos, a gente expande para o nível 1 milhão. Porque aí abre, né, melhora a clarividência, percepções, sentimentos, muita coisa aumenta, né? Aqui a gente está muito limitado. Quando você consagra a ayahuasca,
vamos dizer que você pode ir do nível 1 para o 2, para o 5, 10, 100, 1000. Talvez até mais, tá? Depende de cada um, da evolução, da preparação, da disposição e uma série de outros fatores, tá? Egrégora, muita coisa influencia, tá? Quando eu entrei então na força, quando eu entrei nessa expansão de consciência, eu vi o que estava acontecendo. Em um outro vídeo que o canal EPA, né, que é Espiritualidade com Pedro Augusto, ele explica muito bem sobre uma tela, sobre uma malha de matéria extrafísica ou de antimatéria que os espíritos das trevas colocam no córtex cerebral. Então é uma faixa mesmo branca. E eu vou colocar uma foto aqui para vocês mostrarem que eu pedi para a inteligência artificial fazer. É bem aquilo mesmo, tá? Que vocês estão vendo aí. Essa faixa, ela ficava fazendo uma pressão na cabeça e a pressão eu sentia no físico também. E tinha esses fios conectados, né? Ali era muito mais fios, tá? E os seres, que eram mais também, ali na foto é estática, né? É uma foto, não tem movimento. Mas imagina você na expansão de consciência, com a clarividência aberta, e é claro, né, até um certo ponto, né, porque eu acho que tem muita coisa que a gente nem imagina que existe, né? Acho não, né? Tenho certeza. Então, à medida ali que a espiritualidade permitiu a abertura da minha clarividência, eu vi essa tela. Eles colocaram também um chip, né? Também tem muita gente, né, que não acredita nesse ponto aí de chips extrafísicos que a espiritualidade, que as trevas, elas implementam de acordo com certos fatores, né? Que no caso eu dei abertura. Eu falei, olha, que legal. Que legal quer dizer, você quer, perdão, você gostou. Então, você está nesse processo também, entendeu? Então, esse é o grande, uma das grandes lições que eu quero transmitir aqui. Por mais que a gente esteja assistindo uma reportagem séria, as nossas ações e pensamentos, elas são fatores determinantes para que coisas, entre aspas, boas ou ruins aconteçam com a gente. Então, voltando, abriu a clarividência, eu vi esses seres, eram seres bem complicados, assim, bem horripilantes, né? E o que essa malha e esse chip fazia? Ele cortou a conexão minha com a espiritualidade de luz, então eu sentia, igual aqui, você tem o seu campo de visão, eu tenho o meu, inclusive a câmera tem a dela. Vou imaginar que eles bloquearam o meu campo de percepção da espiritualidade da metade da minha percepção para cima, ou seja, do negativo até o neutro eu tinha permissão de acessar. Do neutro para cima, para a luz, eles bloqueavam e ainda negativavam o que eu pensava. Olha que interessante. Então, quando eu entrei na força, eu falei, nossa, eu olhei aquilo, eu fiquei assustado, né? Pedi ajuda. Já pedi direto para Deus. Pai, me ajuda, eu tô aqui numa situação assim, assim, assim. E eu sentia que ele estava presente, porque ele nunca deixa a gente sozinho. É muito interessante, assim. Muito confortante, né? Mas estava numa situação ali controlada que ele não podia fazer nada. Não podia, sempre pode. Que ele não faria nada por um propósito. E eu fiquei, né? E essa percepção ela é muito sutil, essa é uma intuição bem sutil. Ok. Pedi ajuda, mas eu estava ali num desespero, né? Pedi ajuda para Deus, não veio? No desespero, Sananda, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael e todos os outros nomes que vieram na minha mente e nada. Aí eu falei, não, vou tentar de novo. Tentei com Sananda de novo. Sananda, né? O nome de Jesus. Sananda, me ajuda, eu tô aqui explicando a situação. Esse chip, o que ele fazia? Ele criou uma transfiguração, né, de um espírito como se fosse Jesus falando para mim. E eles têm acesso, como eles estão com acesso ao meu campo, eles têm acesso aos registros, eles sabem tudo o que eu fiz de bom e de ruim. O que aconteceu? A figura ali, esse espírito transfigurado como Sananda,
começou a apontar todos os meus erros, descrever, você fez isso, 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 aquilo, 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 nessa época, nessa vida, você é assim, colocando ali, abrindo todos os meus defeitos ali, ou os principais, né? Talvez todos não caberiam na experiência. E ele falou, né? Essa transfiguração. Inclusive, quando você desencarnar, acabou para você, porque eu vou acabar com você e tal, tal, tal. Eu falei, nossa, Jesus falando isso, Sananda falando isso, como pode? E aí eu me liguei assim, ó, né? Me deram uma ajuda. Falaram, ó, não é assim, né? Só relembra. Eu falei, não, não é a espiritualidade que eu conheço, não é assim que funciona. Fui para Deus de novo. Porque aí eu já comecei a entender e eu percebi que tinha um espaço ali bem sutil que eu conseguia pensar sem eles terem acesso. E eu falei assim, eu vou provocar aqui então e vou chamar Deus de novo. O que aconteceu? Colocaram não uma figura, mas uma representação ali de Deus falando, não, você não é bem-vindo, você não é querido, e é isso mesmo, quando você desencarnar, o pau vai comer. Você tá ferrado porque aqui você não tem vez, tal. Aí eu me liguei, falei, não é o que eu conheço, falei, eu conheço, até onde eu conheço eu sei do que eu sei, então eu só tô mais ciente aqui, mais consciente do problema, entre aspas, né, dessa experiência que eu me envolvi. Boa. No decorrer desse ritual de ayahuasca, tem músicas, né, que as pessoas tocam ali, pode ser música ao vivo, pode ser playlist, pode ser silêncio, pode ser som de tigelas, tem N formatos, né? E eu saberia que em algum momento viria a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, que ela é maravilhosa. Eu falei, nossa, como eu queria que essa oração tocasse agora, porque ela faz uma limpeza extrafísica, assim, magnífica. E eles falaram para mim, na luz, olha, você não tinha pedido para ter a experiência? Então, aproveita, faça seus testes para você conhecer, para você ter mais capacidade, mais discernimento, para você explicar para as pessoas que você ama que elas não podem fazer isso. Olha que oportunidade. Então eles permitiram que isso tudo acontecesse para transformar isso numa experiência para mim, e eu nem imaginaria que eu estaria gravando um vídeo desses hoje. Então hoje aqui, através deste canal, eu consigo compartilhar com vocês essa experiência. Ok, eu esperei as músicas passarem. Quando chegou na oração ali de São Miguel, foi feita a limpeza. E um ponto que eu ia esquecendo de comentar. Enquanto não chegava essa música, eu fiz alguns testes. Eu falei, literalmente eu vou fazer testes. O que eu fiz? Eu pensava na minha conexão com Sananda. Sananda, preciso da sua ajuda aqui para isso, tal, tal, tal. Eles viravam do avesso e atacavam. Fiz isso com alguns espíritos de luz, eles viravam mesmo, eles negativavam o processo. E eu falei, tá, vou me permitir fazer um outro teste aqui. Eu pensava em fazer alguma coisa ruim, vou fazer tal coisa e lá, passava liso. Ou seja, o filtro era, qual é a energia? Ela tem uma frequência boa, eles invertem. Tem uma frequência ruim, pode fazer que tá de acordo com o que eles querem. Então, foi um processo muito forte, muito intenso, muito valioso, né? Eu agradeci muito essa experiência e hoje eu consigo compartilhá-la com várias pessoas, inclusive com vocês que estão assistindo esse vídeo. Passou-se então a faixa ali, a música, a oração, né, de 21 dias do Arcanjo Miguel. Foi feito toda a limpeza e eu saí desse processo limpinho, mas com essa experiência, né, com essa bagagem aí para compartilhar. Então, esse é um dos relatos que eu tenho aqui, que eu já vivenciei em processos, em trabalhos com a Rainha da Floresta, com a Ayahuasca, onde a gente tem uma expansão de consciência muito grande e isso nos traz muito aprendizado. Então tudo ali de acordo, né, controlado pela espiritualidade, porque eles sempre estão presentes em nossas vidas.
Espero que vocês tenham gostado e reflitam, né? Qual que tem que ser a nossa postura quando a gente está assistindo alguma coisa, quando a gente está ouvindo alguém falar, presenciando qualquer coisa que seja, porque a gente pode entrar em problemas desse. Então eu deixo aqui este relato com vocês. Muito obrigado.